A pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: como está a sua vida? Como é que estão os seus caminhos profissionais? Como você começou o ano de 2025? Se a resposta é negativa, se você diz difícil, comecei o ano já com problemas, isso tudo pode mudar. Aliás, nós temos vivido um cenário no nosso país de muitos com muita coisa e uma grande maioria, ou muitos com pouca coisa. Você sabe que ainda existem muitos brasileiros passando necessidades, passando fome, inclusive, e essa situação, ela pode mudar quando a pessoa que está assim se volta para Deus. A geladeira está quase vazia. Restou poucos alimentos para a Viviane preparar o jantar para os 5 filhos pequenos. Sempre tem uma carne, sempre que tem a fralda, o leite, uma fruta. Um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, fez um levantamento sobre a insegurança alimentar no mundo e no Brasil entre os anos de 2014 e 2016 e comparou com os de 2020 a 2022. O estudo mostrou que 21 milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias. Mais de 70 milhões não sabem se vão ter acesso à alimentação. O levantamento apontou ainda que 10 milhões de brasileiros estão desnutridos. Em todo o mundo, são 735 milhões de pessoas que passam fome e mais de 2 bilhões em situação de insegurança alimentar. Dona Adeli e seu José fazem parte dessa estatística. Para ter comida na mesa, eles precisam de ajuda. A cesta que eles recebem todo mês vem de voluntários que ajudam a comunidade onde o casal mora. As doações caíram bastante e a gente tem priorizado as famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Que situação, talvez você se encontre numa situação como essa, geladeira vazia, contas vencidas, dívidas, desemprego, você não consegue emprego, ou não, talvez a sua situação é melhor, você não passa fome, não passa necessidade, você está em outro patamar econômico, mas não deixe de ter as suas guerras, os seus conflitos. Por exemplo, você é um empresário que não consegue pagar os seus fornecedores, o 13º salário dos seus funcionários está atrasado até então, você tem tido, muitos pensamentos de preocupação, sua cabeça quente, e isso tem interferido até na família, no casamento, até na sua saúde. Tudo isso pode mudar se você se aliar a Deus. Inclusive, você que precisa de ajuda, de uma orientação espiritual à luz da Palavra de Deus, você pode agora entrar em contato com a nossa Central Nacional de Atendimento Espiritual. Nosso SOS atende pelo telefone 11 3573, tá aí, olha, 11 3573 3510, tá certo? 11 3573 3535, esse é o telefone. O WhatsApp tá aí na sua tela, é o 11 3573 3510. O WhatsApp é mensagem de texto ou uma gravação de voz e nós vamos então responder a sua mensagem. E a ligação, como eu te falei, o final 3535. E entre em contato agora, você que está em Florianópolis, aqui na ilha, ou em toda a grande Florianópolis, ou no estado de Santa Catarina, você pode mandar, essa central é nacional e ela será dirigida a todos nós aqui para que possamos lhe ajudar, lhe ouvir, lhe atender, lhe orientar à luz da Palavra de Deus. Correto? Vamos agora a esse quadro muito interessante, vamos acompanhar juntos. Meu nome é Erinilda, tenho 55 anos e sou empresária. Vim do Nordeste, da cidade de Porteira, Ceará, uma cidade próxima a Juazeiro do Norte. E lá no Nordeste eu passei muita necessidade. Nós somos 8 irmãos, eu sou a 4ª filha e desses filhos eu fui a que mais passei fome. E tinha uma falta de vitamina no corpo, devido a essa fome que eu passava, eu só faltava desmaiar. Minha mãe me dava água com açúcar. Por que a minha mãe me dava água com açúcar? Porque a gente não tinha o que comer. Aí ela dava água com açúcar, para que a gente viesse ter um pouco de alívio da fome.
Com 15 anos, eu conheci um rapaz, me casei, ele não tinha dinheiro para pagar aluguel, ele conseguiu um dinheiro emprestado para alugar uma casa para a gente morar, e aí a gente foi para essa casa e eu achando que eu tinha feito um bom casamento, que o meu marido era aquele marido do sonho, mas não, ele tinha o vício da bebida. Ele, além dele já beber, ele se tornou um alcoólatra. Com o passar dos anos, eu tive minha filha, minha primeira filha, e a dificuldade continuava a ponto de eu cortar os macacão dela para fazer uma roupinha que coubesse a perna dela. Foi essa vida que eu vivi no início do casamento. Só que um dia uma pessoa chegou na minha casa e me falou do poder de Deus, me falou da Igreja Universal, me convidou. No dia que eu cheguei na Universal, aquele dia foi a minha maior alegria. A partir daquele dia, tudo na minha vida já começou a mudar. E foi na reunião da Prosperidade com Deus que eu aprendi a orar pelo meu esposo e aí ele começou a ser abençoado. Ele começou a ter uma vida já financeira melhor. Ele já começou a ganhar um pouco mais, já não faltava mais nada em casa. A prosperidade já começou a acontecer na nossa vida. Eu já arrumei um trabalho, já comecei a trabalhar. Aí foi acontecendo a vida ser uma vida diferente. E comecei a ir trabalhando, eu vi a prosperidade crescer ainda mais dentro da minha casa. Aquela casa que não tinha o reboco, que não tinha móveis, eu já comecei a reformar minha casa, já comecei a comprar móveis, já comecei a comprar os eletrodomésticos. E a vida foi cada dia melhorando. Os meus filhos estudaram, os meus filhos fizeram faculdade e hoje eu tenho um marido que ele é um príncipe. É um marido muito atencioso, muito carinhoso. Hoje nós temos 39 anos de casado, mas ele me trata como se nós tivéssemos 2, 3 anos de casado, porque hoje ele valoriza a esposa que ele tem. Deus fez uma obra completa na minha vida que eu nem sonhava em ser empresária. E chegou uma amiga e falou para mim que queria me passar a empresa que ela trabalhava. Ela tendo essa empresa, que ela não estava conseguindo manter aquela empresa, ela chegou para mim por volta de umas 10h30 da noite para me vender. E eu falei para ela, eu nem pensei, eu falei assim, eu compro a sua empresa, porque já havia esse desejo dentro de mim de me tornar uma pessoa empresária, de ter conquista, de realmente glorificar a Deus. E eu comprei essa empresa, não sabia nada do ramo do negócio, mas eu com fé, com confiança em Deus, o Espírito Santo me capacitou para que eu viesse a assumir essa empresa, consegui comprar, assumir. Não sabia, como eu citei, não sabia nada do ramo de materiais de construção. Eu assimilava algumas peças a algo do corpo, como, por exemplo, um cotovelo, como muitos conhecem cotovelo ou curva. Quando um cliente chegava para pedir, eu assimilava que era o quê? Um cotovelo, que é o que nós temos no braço. E ali foi cada dia conquistando, a cada dia lutando, não foi fácil. E Deus, Ele honrou, graças a Deus, hoje eu tenho uma sede própria, hoje eu tenho colaboradores, tenho caminhões, tenho carro, terrenos, casas de aluguéis, apartamentos, terreno para construir um sítio, porque hoje eu vejo o Deus o qual eu sirvo, que Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Ele promete na palavra dele que nós temos que comer o melhor dessa terra. Então eu creio nessa palavra e o mais importante de tudo na minha vida é o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu não seria nada. Eu não teria nada, mas o Espírito Santo, Ele me capacitou, Ele me ensinou, Ele me orientou, Ele é o meu tudo, Ele é o meu instrutor, Ele é
o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Eu vim do Nordeste, fiz um pacto com Deus e a prosperidade aconteceu na minha vida e hoje eu tenho essa nova vida porque o Espírito Santo, ele me capacitou para isso. É forte, hein? A Irinilda hoje, vencedora, tem a prosperidade completa, que é com Deus, inicia-se no interior, com o Espírito Santo, com paz, com alegria e se estende a vida material, como hoje você vê, né? Veio do Nordeste do país, fez um pacto com Deus e está vencendo. E você também pode dar a volta por cima, se você também se aliar a Deus, se você fizer um pacto com Deus. Nessa próxima segunda-feira, quero convidar a você a estar conosco em um dos 6 horários de reunião. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Quero convidar você a apresentar as suas guerras, as suas queixas, as suas lutas a Deus nesta segunda-feira que vem. Todo ser humano carrega consigo uma queixa. Alguns, movidos pela fraqueza humana, murmuram e reclamam, vendo assim os problemas piorarem a cada dia que passa. Outros, todavia, agem pela fé e levam as suas petições àquele que pode mudar toda e qualquer situação. Nesta segunda-feira, venha apresentar as suas causas ao único capaz de te fazer vencer todos os problemas, na maior palestra de prosperidade do mundo. Há quanto tempo você acompanha o nosso programa? Há quanto tempo Deus vem lhe chamando? Quanto mais rápido você o buscar, mais rápido Deus começa a agir na sua vida. Não fique adiando, não. O ano vai passar de qualquer maneira. Agora, você pode fazer deste ano um ano diferente, atitudes diferentes, resultados diferentes. Segunda-feira agora, então, venha fazer um pacto com Deus, venha pegar a direção de Deus, a direção que vem do altar, da palavra de Deus na sua vida. Você sabe que se você receber de Deus as direções, inspirações, ideias, uma inspiração que venha do alto faz a diferença. Segunda-feira agora, às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 horários, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. E isso vai acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Vamos agora a mais resultados, hein? Pessoas que têm vindo aqui na Catedral da Fé em Florianópolis e através do pacto estão vencendo. Seu nome? Júlio. E aí, Vitória? Então, bispo, eu sou empresário do ramo de segurança privada e eu ganhei uma licitação em junho para São Paulo, Banco do Brasil. 3 meses de guerra até o banco aprovar. Aí o banco aprovou, mais 2 meses de guerra com recurso das outras empresas. Quando venci, início de novembro, o banco me convoca para assinar o contrato para começar 1º de dezembro. Era outra guerra, porque a gente trabalha com produtos controlados, então era praticamente impossível. E aí, orando, pedindo para Deus, aí Deus agiu de novo, e aí foi para 1º de março. E em nome de Jesus, 1º de março, a gente começa a fazer a segurança do Banco do Brasil na Grande São Paulo. Olha só, hein? Que porta, hein? Sim, senhor. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Seu nome? Paulo. E a Vitória, Paulo? Bispo, então. Eu vim de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande para cá. E dentro disso, eu cheguei aqui, a gente alugou um apartamento e tal, e tinha uma oportunidade de emprego para mim, já que eu tinha conversado com a pessoa. Cheguei para fazer a entrevista e a proposta era tentadora, salário exorbitante, comissionamento acima de 15%, porém, dentro disso ele falou, era numa empresa de carro, falou assim, a gente trabalha de uma forma X, aqui a gente tem que enganar o cliente. Epa. Ele falou para mim, a gente vende o carro, se ele perguntar, é carro de leilão? O cliente perguntar, você vai ter que falar para ele que você não sabe, que o carro não... tem laudo cautelar aprovado? Tem, mas na verdade não tinha. E aí, o que você fez? Aí ele falou, você pode começar hoje já, fazer um teste e tal. Aí falei para mim, não, mas isso daí vai contra meus princípios de fé. Aí eu falei para ele, rapaz, a oportunidade é realmente tentadora, a comissão tentadora, mas eu vou agradecer. Eu vou agradecer, eu preciso do emprego. Não pegou aquele? Não peguei aquele. O que aconteceu? Fazendo propósito, na segunda-feira,
surgiu uma outra oportunidade numa concessionária e fiz o propósito, tinha vaga ali, mas tinha vários concorrentes, eu novo no ramo também, só que a vaga foi para mim. Está trabalhando? Trabalhando. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Seu nome? É Joelci. Joelci, vitória com Deus, vitória no pacto, Joelci. Então, pastor, eu há 1 ano e meio aí entrei para o ramo imobiliário, né? Decidi fazer o curso e fui fazer estágio na imobiliária sem experiência nenhuma e foi bem complicado no início, né? Para o senhor ter uma ideia, fiquei 6 meses aí para fazer a minha primeira venda e Deus trabalhou muito em mim essa questão que o senhor pregou hoje aqui da confiança, né? Os momentos difíceis para a gente perseverar, não se comparar com os outros, porque na imobiliária que eu trabalho tem vários corretores também, e a grande maioria não tem vida com Deus, enfim. E o pessoal vendendo e a gente ali não conseguindo, mas veio essa primeira venda. Resumindo, na metade do ano, a gente perseverando no congresso, Deus me fez ser o campeão de venda da minha equipe. Né? Atingi uma meta aí que foi surpreendente até para mim. O primeiro em vendas. Exatamente, da minha equipe. Mas aí passou mais um tempo, assim, de fé em fé, vitórias em vitórias, né? E aí agora, por fim, eu estava aí praticamente 4 meses, 5 meses sem fechar uma venda. No mês de novembro, agora que passou, eu estava com o contrato fechado, tudo alinhado, e tudo que o cliente pediu, a gente conseguiu na negociação. Na hora de assinar o contrato, o cliente desistiu. Aí veio aquele desânimo, veio aquela coisa pesada, assim, com vontade de desistir. Eu digo, não, eu confio em Deus, e a gente perseverando. Aí esse mês, aí, graças a Deus, entrou um cliente, a gente trabalhando a negociação, chegou num ponto ali que travou também, o cliente meio inseguro, não fechava, e aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, na sexta-feira, ele assinou o contrato. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Fez uma grande venda. Sim, senhor. Quer dizer, Deus é fiel, né? Deus é fiel. Na perseverança e na confiança. Amém. E coisas ainda maiores virão. Deus abençoe mais, Joelci. Bem forte para o nosso Deus. E você também pode vencer. Essas pessoas, todas elas têm algo em comum, não ficaram na fé teórica. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, por que minha vida não anda? Porque falta agir a fé, fazer um pacto com Deus. O meu convite não é para que você tenha uma outra religião, mude de religião. É para que você tenha a direção que vem do alto, a direção que vem de Deus. E com certeza você vai vencer. Organize-se para essa próxima segunda-feira, 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 19h30. Orações, clamores, a palestra para o sucesso. As reuniões duram em média 60 minutos, no máximo 70. Reuniões objetivas de poder, de fé, aonde vão trazer para você a direção de Deus. Esse ano está só começando e você pode fazer desse ano um ano diferente. E isso aconteceu também com Arauto. Vamos chamar a nossa repórter, ela vai conversar com ele. Existem pessoas que estão tão acostumadas com a escassez financeira que pensam que nunca vão ter nada. A mente parece bloqueada, como aconteceu com o Arauto. Mas a mudança de pensamento foi essencial para que ocorresse uma transformação de vida. Olá, seja bem-vindo. Conta pra gente como é que estava a sua situação financeira. Então, eu vivi totalmente na miséria, eu tinha falta de tudo dentro de casa, a nossa vida era um fracasso total, minha mente bloqueada. Eu nunca imaginava ter algo na vida porque eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Essa miséria, ela tomou conta do meu lar. Vendo a minha filha, a minha esposa sofrer, eu não tinha como ter uma atitude porque eu não achava saída naquela situação que eu estava vivendo. Arauto, você se lembra de alguma situação humilhante que marcou a sua vida? Um momento muito marcante na minha vida foi quando a gente devia um churrasco no canto, um churrasco na esquina, né? Eu tinha um valor para pagar um churrasquinho que eu tinha pegado no dia anterior. E eu ia lá para pagar esse rapaz, mas não era o valor total que eu devia. Então essa foi uma maior humilhação que eu já tive, devendo até o alimento. Eu não tinha como pagar o alimento para minha família. Como foi que você conseguiu mudar essa situação? Depois que a minha esposa chegou até a casa de Deus, depois que ela chegou a fazer parte das reuniões, ela foi me ensinando a viver pela fé. Eu aprendi
a viver pela fé. A minha mente se abriu, eu comecei a ter sabedoria, entendimento da grandeza de Deus. Através da prosperidade, da corrente da prosperidade, eu fui crescendo, eu fui alcançando vitórias em cima de vitórias, e hoje eu tenho o melhor em nossa vida. Hoje a minha família é abençoada, nós temos paz, nós temos o melhor em nossa casa. Arauto, depois do pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? Hoje nós temos empresas, hoje nós temos negócios, né? Hoje nós somos representantes de algumas instituições, né? A gente cresceu de várias formas, a gente tem vários projetos que estão colocados em prática. Hoje nós temos uma papelaria, hoje nós temos ponto alugado, hoje nós temos o principal também, que é Deus em nossa vida. A maior riqueza que eu tenho hoje é o Espírito Santo e a certeza da minha salvação. Hoje eu tenho paz. Essas coisas que nós temos hoje, elas são importantes para a glória de Deus, mas não significam maior do que a nossa salvação. A nossa salvação é tudo. A minha salvação é tudo hoje. Arauto, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se a sua vida parece um espelho do que era a do Arauto e deseja mudar seus pensamentos para conquistar a verdadeira prosperidade, faça como ele. Aprenda a usar a fé a seu favor e tenha uma aliança com Deus. Voltamos ao estúdio com o senhor. De fato, muito obrigado à nossa repórter, muito obrigado ao Arauto. Agora depende de você. Você viu aí vários casos de pessoas que tinham uma vida inferior à que tem hoje. Deus mudou, entrou na vida delas através desse pacto. Agora você tem que fazer o mesmo. Aguardamos por você, sem dúvida alguma, essa segunda-feira será fundamental. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30. O nosso templo maior, a Catedral da Fé, fica aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Amplo estacionamento gratuito, você entra pela rua lateral à Catedral. Temos a creche à noite gratuita para as crianças durante o período da reunião e você vai ter toda a direção, toda a orientação de como vencer as suas guerras, as suas batalhas por meio da fé. Então você que é profissional da área das vendas, você é um representante comercial, você tem uma empresa, uma loja, você é um microempreendedor, tem um salão de beleza, uma cabeleireira, você trabalha como diarista, você é uma pessoa que empreende, tem uma fábrica, consultório, escritório de alguma área de atuação na área do direito, você precisa, sabe, de uma inspiração, de uma ideia, esteja conosco nessa segunda-feira e certamente você vai dar a volta por cima, tá bom? Ficamos por aqui com a nossa participação, lembrando que o nosso endereço é Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, bem próximo à Avenida Beira-Mar Norte. Esteja com a gente nesta segunda. E para mais endereços, o site de localização é universal.org/localizar. Você vai aí descobrir o endereço da Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua residência, da sua casa. Mas o fato é o seguinte, não foi por acaso que você acompanhou essa programação. Tome atitude e Deus vai honrar a sua fé. Que Deus abençoe a todos e até lá. Você já parou para pensar que tudo aquilo que é realmente importante você coloque em primeiro plano? Imagine o quanto vai fazer bem para você dedicar o primeiro lugar na sua mente aos pensamentos de Deus. Pensando nisso, preparamos um plano de leitura bíblica especial para os primeiros 40 dias do ano. Será um texto único para cada dia, em que Deus vai revelar mais detalhes de sua vontade aos seus filhos. Para facilitar o acompanhamento diário, o aplicativo Portal Universal preparou uma ferramenta prática que vai ajudar você a marcar dia a dia o seu progresso durante esse período. Veja como é simples e prático. Baixe o aplicativo Portal Universal no seu smartphone e procure no menu inferior o item 40 dias. Você receberá orientações detalhadas sobre este propósito. À medida que você for cumprindo a leitura diária, marque a opção Concluído para acompanhar seu progresso. Lembre-se sempre, tudo que começa bem, termina bem. Ore todos os dias pedindo, Senhor, conduza-me em 2025. Está escrito, de 1º de janeiro a 9 de fevereiro.